Glória a Jesus. Vocês estão felizes? Aleluia. Então já vá abrindo a sua Bíblia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Atos capítulo 2. Aleluia. Deus tem uma palavra quente para o seu coração hoje. E eu tenho certeza que você vai sair daqui transbordando da presença de Deus. Quantos abriram, digam amém. Atos capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Repete assim comigo: cheios. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, perguntavam: não são esses galileus, todos esses que estão falando? Uau, glória a Jesus. Pode se assentar no seu lugar. Olha só, presta muita atenção nisso aqui. Na palavra de Deus vai dizer que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, em um só corpo, em um só propósito. Mas sabe o que eles estavam fazendo reunidos naquele lugar? Eles estavam obedecendo a Jesus. Porque antes de tudo isso, em Atos capítulo 1, Jesus ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então a verdade é que tudo que eles estavam fazendo aqui era obedecendo a Jesus. Então entenda que todo aquele avivamento começa debaixo de obediência. Só que lá em Marcos capítulo 16, antes de tudo isso aqui, Jesus ele também havia dado outra ordem para os discípulos. Ele disse: ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Sinais e maravilhas seguirão aqueles que crerem. Jesus ele fala tudo isso, só que de repente ele está mandando que aqueles discípulos fiquem em Jerusalém. Aí geralmente vem um ponto de interrogação na nossa mente: como assim? É para ir ou é para ficar? Jesus, e aí? É para eu ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou é para eu ficar trancado em uma casa em Jerusalém? É para ficar antes de ir. É para se preencher antes de transbordar. E sabe o que a palavra de Deus diz? Na palavra de Deus diz que foi de repente. Eu fico imaginando essa cena, todos eles ali reunidos no mesmo lugar. Eles estavam buscando o Espírito Santo, até porque o próprio Jesus disse que ele viria. Eu imagino como foi aquela cena. De repente veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa. Eles receberam ali novas línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu fico imaginando como foi. Mas pensa se no coração deles brotasse algo que se chama incredulidade. Imagina se de repente Pedro virasse para João e dissesse: será que ele vai vir mesmo? Ele disse que viria, mas até agora não aconteceu nada. Cadê ele? Será que ele vai vir mesmo? Imagina se no coração deles tivesse brotado incredulidade. Mas na palavra de Deus diz que foi no de repente. E sabe, a verdade é que eles estavam vivendo uma situação desconfortável. Não era fácil estar ali naquela casa trancados, orando, porque a verdade é que lá fora eles estavam sendo perseguidos. Imagina, haviam matado o Senhor deles. Matado entre aspas, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos fluindo. E olha só, eles estavam num ambiente de desconforto. Mas foi num ambiente de desconforto
foi num ambiente de obediência que repetindo, foi num ambiente de desconforto, foi num ambiente de obediência que então eles foram cheios do Espírito Santo. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo caminhando em desobediência. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo vivendo na sua zona de conforto. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo sendo que você não vive algo que se chama renúncia. Sabe o que é que Jesus ele disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é que isso é? Desconfortável. Será que você está disposto a pagar esse preço? Ou será que você vai negligenciar aquilo que Deus tem sobre a sua vida? Quantos aqui já ouviram falar daquele grande avivamento que aconteceu lá no país de Gales? Para quem nunca ouviu falar, vou contar para vocês o que aconteceu. Qual era o ano, Lucas? 1904, 120 anos atrás. Um jovem chamado Evan Roberts, ele teve uma ideia extraordinária. Lucas, qual ideia Evan Roberts teve? Ele decidiu orar. Lucas, o que mais? Isso. Lucas, e aí? Ele decidiu orar. Lucas, só isso? Ele ficou dos 13 aos 26 anos orando de uma forma. Qual forma que ele orava, Lucas? Senhor, aviva Gales. Aviva Gales. Gales é um país bem pequenininho lá do Reino Unido. E lá tem várias montanhas. E é muito frio. Ele subia para as montanhas para orar. E ele apontava, vendo a cidade lá embaixo: Senhor, aviva Gales, aviva Gales. Aí quando ele tinha 26 anos de idade, ele teve outra ideia extraordinária. Lucas, qual ideia que ele teve? Ele decidiu se reunir com 18 jovens da igreja dele. Para quê, Lucas? Para orar. Lucas, o que mais? Isso. Eles começaram a orar por um avivamento em Gales. Eles começaram a orar para que houvesse arrependimento em Gales. Aí de repente ali, naquele pequeno país escondido, se despertou o que a história conhece hoje como o grande avivamento do país de Gales. Sabe o que acontecia? Cultos lotados aconteciam 24 horas por dia sem parar. Em várias igrejas, em várias. Não cabia nas igrejas, então eles iam para as ruas, para os parques. E não tinha um pregador específico, não tinha uma canção específica, não tinha uma liturgia específica, simplesmente acontecia guiado pelo Espírito Santo. Então a glória de Deus começou a inundar aquele país. Prostíbulos fecharam, bares fecharam, os índices de criminalidade caíram. Lá eles gostam muito de futebol também. Em dias de jogos de futebol, os estádios ficavam vazios e as igrejas lotadas. Imagina a glória de Deus naquele lugar. Imagina a galera, imagina isso aqui, um culto como esse, que dura 24 horas por dia e você não tem vontade de ir para casa. Porque a glória de Deus está ali naquele lugar. Aí sabe o que aconteceu? Panfletos do que estava acontecendo lá naquele país, lá em Gales, foram para o mundo inteiro. Isso saiu na época em jornais do mundo inteiro, o avivamento de Gales. Panfletos do que estava acontecendo ali chegaram lá em Los Angeles, Estados Unidos. E então, um jovem chamado William Seymour, negro, descendente de ex-escravos, não enxergava de um olho, era manco. De repente ele teve uma ideia também. Decidiu orar em uma pequena casa, clamando pelo Espírito Santo. Então se despertou ali em Los Angeles o grande avivamento de Rua Azusa. A glória de Deus inundou aquele lugar. O que aconteceu por ali se espalhou para o mundo inteiro. Olha só, tudo começou com 18 jovens que decidiram orar.
E olha só, em abril desse ano eu tive a oportunidade de pregar lá no País de Gales. Cheguei lá na igreja da cidade era o nome, City Church. Cheguei lá, muito empolgado. Aquela igreja, ela nasceu na época do avivamento. Aquela igreja, ela nasceu fruto de uma cruzada evangelística que acontecia na época desse grande avivamento. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro brasileiro a ir pregar lá naquela igreja. Imagina o tanto que eu estava empolgado. Eu cheguei lá todo feliz. Gente, lá no Brasil, eu escuto histórias desde quando eu era criança do que aconteceu aqui. Aqui Deus levantou o Evan Roberts. Aqui Deus fez maravilhas. E eu fui contando. E o pessoal, legal. E eu todo empolgado. Gente, os cultos aqui aconteciam 24 horas por dia. A galera não tinha vontade de ir embora. Lá no Brasil, nós vivemos frutos do que um dia começou aqui. E eles olhando assim, me encarando. Que isso, que cara empolgado. Aí eu preguei e no final, o pastor daquela igreja, ele chegou em mim. E ele disse assim: você está muito empolgado, né? Tô. Ele falou: então amanhã se prepara, eu vou te levar lá onde tudo começou. Aí que eu fiquei mais empolgado ainda. Aí ele foi, no outro dia cedo nós fomos lá onde tudo começou, aonde Evan Roberts começou aquela reunião de oração com os 18 jovens. Eu cheguei lá, eu vi, era uma capela pequenininha, bem pequena. Aí do outro lado, uma capela gigante, porque na época quando o avivamento estourou, não cabia mais na pequena, eles construíram uma grande. Aí tinha uma senhorinha bem de idade, ela que tinha a chave, né, da capela. Aí ela chegou lá, abriu, e ela estava numa dificuldade de enfiar a chave na grade lá. E eu, meu Deus, abre logo esse negócio, pelo amor de Deus, eu quero entrar. E ela tentando abrir, abriu. Eu fui entrando. Ela foi mostrando tudo pra gente. E ela falava bem baixinho, em inglês ainda, então é mais difícil ainda de entender. Aí ela chegava lá, a gente entrou lá dentro, ela dizia: olha, tá vendo esse banco de madeira aqui? Evan Roberts que construiu esse banco aqui. Aí ao mesmo tempo que era um banco, virava uma mesa, que eles oravam naquele banco de madeira. Era aqui que eles oravam. O banco todo empoeirado. Tinha um púlpito de madeira bem bonito. Sabe aquelas capelas antigas? Bem antiga lá, aquele púlpito de madeira. Ela dizia: olha, Evan Roberts subia para pregar aqui. Aqueles cultos nunca terminavam. A glória de Deus inundava esse lugar. As pessoas não queriam ir embora. Aí bem lá naquela capela atrás, assim, uma bandeira do Brasil lá. Bem assim na capela. Aí ela andava mais um pouquinho, mostrava tudo empoeirado. Na frente daquela capela, nas laterais e atrás, virou um cemitério. Estão todos enterrados ali. Isso 120 anos depois. Imagina o palco de onde se despertou um dos maiores avivamentos que já aconteceu no mundo. Virou poeira. E virou um cemitério. Lucas, mas por que isso aconteceu 120 anos depois? Uma geração só plantou, a outra só colheu. Uma geração buscou, a outra só colheu. Sabe qual que é a verdade? Hoje nós estamos vivendo frutos do que aqueles que vieram antes de nós plantaram. Mas a minha pergunta para você hoje é: o que é que você está plantando na presença de Deus? Não queira ser o responsável por fazer tudo isso virar poeira. Deus, Ele está te chamando para uma entrega verdadeira. Ele está te chamando para que você viva em obediência. Sabe o que Ele disse? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Sabe o que é um povo avivado? É um povo que obedece a Deus. É impossível você ser cheio do Espírito Santo e você continuar vivendo da mesma forma que antes.
É impossível você ser cheio da presença de Deus, mas você continuar vivendo com as velhas práticas. Eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus, Ele te trouxe aqui para uma entrega verdadeira. O Espírito Santo de Deus, Ele te trouxe aqui para abrir os seus olhos. Sabe por quê? Porque o Rei está voltando. Sabe no que eu creio? Eu creio que nós estamos prestes a viver o maior avivamento que essa história já viu. Aquilo que as gerações passadas ainda não vivenciaram. Mas a verdade é que nesse tempo, essa igreja, esse povo, nós precisamos nos posicionar de verdade. Não simplesmente dizer que você é algo, mas viver aquilo intencionalmente. Imagina, um dia você vai chegar diante de Deus. Imagina como deve ser frustrante um dia, lá naquele grande dia, você chegar diante de Deus e Ele disser: quem é você? Eu não te conheço. Quem é você? Deve ser muito frustrante ouvir isso de Deus, depois de tudo que Ele fez por você. Imagina você chegar nele: mas Deus, eu imagino que ali naquele dia vai haver muito desespero. Por quê? Porque você não vai ter mais a chance que você tem agora. Aí você vai tentar talvez ali se justificar de todas as formas. Mas Deus, como assim Deus? E o Senhor não me conhece? Eu ia para o culto, Deus. O Senhor não me via lá? Deus, eu estava lá sentado. Eu estava lá, Deus, ouvindo a sua palavra lá no culto. Como assim o Senhor não me conhece, Deus? Eu estava lá, aquele dia o Senhor não me viu lá. Imagina como deve ser frustrante naquele grande dia Ele te olhar e dizer: eu vi você lá. O problema não foi esse. O problema é que você não me viu. Porque o seu coração estava em outros lugares, os seus olhos estavam em outros lugares. A minha presença estava lá, mas você não viu a minha presença. Então agora, afasta-se de mim, porque em todo esse tempo eu nunca te conheci. Mas Deus, eu lia sua palavra. Deus, lia, mas não praticava nada. Mas Deus, eu orava. Então quando eu orava, Deus, eu falava sozinho, já que o Senhor não me conhece. Imagina Deus dizer: eu te ouvia, já até respondi orações suas, você lembra? O problema é que você nunca queria me ouvir. Eu te dei todas as oportunidades, eu te dei todas as chances, eu te dei ordens, você nunca quis me obedecer. Então agora afasta-se de mim, você que pratica o mal. Porque em todo esse tempo você até ia para o culto, você até ia para a igreja, mas a verdade é que eu nunca te conheci. Deve ser muito doloroso ouvir isso de Deus. Lucas, eu não gosto de ouvir isso não, para com isso. Eu não vim aqui para pregar a minha palavra, eu vim aqui pregar a palavra dele. Eu creio em nome de Jesus que hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é noite para você voltar os seus olhos para Jesus e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu negligenciei a sua presença. Me perdoa por todas as vezes que eu troquei o Senhor por aquilo que é passageiro, por aquilo que é terreno. Hoje é noite para você dizer: Jesus, eu quero me lançar aos seus pés. Eu não quero mais aquilo que é terreno, eu não quero mais aquilo que é passageiro. Eu quero hoje, Deus, aquilo que é eterno. Hoje é dia de voltar os seus olhos para Jesus e se arrepender. Sabe o que acontece? Por muitas vezes o dia mal chega, por muitas vezes um momento de dor chega, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que Jesus é a sua resposta,
A verdade é que quando o Espírito Santo te enche, não existe mais perseguição. Quando o Espírito Santo te enche, não tem dor que vai tomar conta de você. Quando o Espírito Santo de Deus te enche, você vai ser tão cheio da presença de Deus, que agora você vai transbordar da presença de Deus. As pessoas vão chegar em você e vão perguntar: que brilho é esse no seu rosto? Que alegria é essa em você? E você vai ter a alegria de dizer: porque Jesus me encontrou. E quando Ele me encontrou, eu não consegui permanecer do mesmo jeito, porque o vazio que tinha aqui Ele preencheu, a dor que tinha aqui Ele curou, o problema que tinha aqui Ele resolveu. E é Jesus que está te chamando. Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nome dele está acima de todos os outros nomes. É Ele que está te chamando hoje, não é o Lucas Teodoro. Eu nem te conheço, mas Jesus, Ele te conhece. E Ele te chama para uma obediência radical. Sabe o que acontece? Quando você se posicionar em obediência a Deus, isso vai custar algumas coisas para você. Talvez vai custar amizades, talvez vai custar relacionamentos, talvez isso vai custar ambientes, talvez isso vai custar lugares que você sabe que você não tem que estar lá. Deus, Ele está te chamando para perto hoje. Mas sabe o que acontece? Quando você entende que tudo o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo, você deixa de se cansar com o resto. Sabe, hoje eu estava contando um testemunho para o pastor Alessandro. Esses dias nós fomos pregar em uma escola lá em Goiânia. Era um colégio militar. Então imagina, cheguei ali naquele colégio, tinha um sargento lá, 3 metros de altura, pastor. Cara grande, armado, bravo. Aí ele me barrou na porta. Ele disse: fala de qualquer outra coisa aqui, mas nem toque em assunto de religião aqui dentro. Eu não sei falar outras coisas, eu sei pregar. Mas ele me barrou. Aí naquele dia isso nunca tinha acontecido. Eu pensei: e agora? O que eu faço? Aí eu lembro que eu entrei lá na escola, aquele tanto de aluno, ele colocou todo mundo lá no pátio. E ele me deu um microfone, cara fechada, brabo. E eu olhava para ele, eu olhava para os alunos e eu: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu vou fazer agora aqui nesse lugar? Eu não sabia o que eu falava, eu não sabia o que fazer. E ele não só deu o microfone para mim e foi embora. Não, ele ficou aqui, de braço cruzado, me olhando, para ver o que eu ia falar. E eu fiquei naquela: meu Deus, socorro Deus, socorro Deus. Eu peguei o microfone, eu comecei a conversar com aqueles alunos. Eu não sabia o que falar para eles. Aí eu chegava: e aí? Qual é seu nome? E aí? De qual série você... Eu acho que os meninos, eles olhavam para mim, eles pensavam: o que esse cara veio fazer aqui? Tá, mas qual que é o assunto? Alguns até começaram a rir. E eu ali com o microfone: meu Deus, nunca cheguei nessa parte, é agora. Mas a verdade é que quando você conhece a maior verdade de todos os tempos, é impossível ficar calado. Ainda que o mundo te proíba de pregar o Evangelho, é impossível. Quando Ele te preenche, é inevitável você transbordar da presença de Deus. Teve uma hora que eu não aguentei, eu com aquele microfone, aquele tanto de aluno me olhando, eu disse: olha, eu não vim aqui falar qualquer coisa para vocês. O que eu vim dizer hoje aqui é que tem um Deus que Ele transformou a minha vida, e eu creio que hoje Ele vai transformar a sua. Comecei a pregar. Lá naquela cruz, Jesus entregou a vida por amor a você. Ele suou sangue por amor a você. As pessoas chicotearam Ele, pisaram nele. É porque Ele te ama tanto. Comecei a pregar. E hoje, se você se arrepender, se você crer nele, você pode ser salvo. Aí eu disse: tem mais. Quem aqui está arrependido?
e hoje quer entregar a vida de verdade para Jesus, corre aqui que eu vou orar por você. Vê aquele tanto de aluno ajoelhando assim na frente, chorando, entregando a vida para Jesus. Aí eu fui orar pelos meninos, orava por um, orava por outro, fui orando, e na minha cabeça estava assim: cara, você vai ser preso. E naquela hora eu estava assim: meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Estava orando ali pelos alunos e tudo mais, e de repente alguém me cutuca assim por trás. Meu Deus, é agora. É agora. Eu quase virei assim já. Pode me prender. Eu ficava imaginando na história que eu ia contar quando eu chegasse no céu. Imagina, você vai chegar no céu, vai estar lá Paulo. Aí ele vai dizer: não, eu fui preso tantas vezes, terminei minha vida, eles cortaram minha cabeça por amor ao Evangelho. Uau! Aí vai ter um outro lá: não, eu fui apedrejado por amor ao Evangelho. Imagina o que você vai dizer quando você chegar diante desses caras. Não, eu ia para o culto. E eu estava imaginando isso. Meu Deus, imagina eu ser preso por amor ao Evangelho. Aleluia. Aí quando eu viro, tá lá o policial, o sargento, grandão, brabo, chorando. E ele disse: o que aconteceu aqui? Ele falou assim: eu quero entregar minha vida para esse Deus também. Ele falou assim: você pode orar por mim? Eu disse: claro. Aí sabe o que ele disse? Ele virou: olha, você não quer ficar mais aqui não? Fala com todas as turmas. E eu: claro. Cheguei na escola 6 da manhã, saí 11h30 da noite. Naquele dia 500 alunos tomaram a decisão por Cristo. Lucas, por que você está contando isso? Porque, pelo amor de Deus, eu quero deixar uma coisa bem clara na sua mente hoje. Não depende da sua força, não depende da sua capacidade, não depende do tanto que você é bom, não. Você precisa de uma coisa só: decidir ser cheio do Espírito Santo. É de graça para todo mundo que está aqui. É de graça. Deus, Ele está te chamando para um relacionamento intenso com Ele. É tempo de deixar o resto de lado. É tempo de deixar a zona de conforto de lado e viver na presença de Deus. É na presença de Deus que tem milagre. É na presença de Deus que não vai ter mais aquele vazio dentro do seu coração. Sabe o que acontece? Tem gente que está tão vazio, tão vazio, tão vazio. Às vezes você está dentro da igreja e está vazio. Por quê? Porque você não abriu seu coração de verdade. Aí você vai buscando de tudo um pouco para se preencher. Aí você acha que a amizade vai te preencher, que relacionamento vai te preencher. É aí que você se torna dependente emocional de alguém. É aí que você acha que o vício vai te preencher, você se torna dependente daquilo. É aí que você vai arrumando várias outras coisas, tentando achar uma solução para a sua vida. Mas hoje eu vim aqui nessa noite para te dizer que Jesus é a sua resposta. E todos que estão aqui, você precisa ter um encontro com Ele. Um encontro verdadeiro com Ele. Ele está te chamando para perto e é de graça. Sabe por quê? Porque Ele já pagou todo o preço por amor a você. Sabe o que Ele fez? Eu vou desenhar para você entender. O problema que era seu, Ele foi, pegou seu problema para Ele. A condenação que era sua, Ele pegou para Ele. Aí a vida dele, Ele entregou para você. Sabe o que Ele fez? Trocou de lugar com você. Gratidão, Jesus. Aí hoje, se você se arrepender, se você crer nele de verdade, você pode ser salvo. Lucas, é simples assim? É. Lucas, o que mais precisa? Isso. Você crê nele de verdade. Ele trocou de lugar com você. Os chicotes que eram para você, Ele pegou para Ele. A condenação que era sua, Ele pegou para Ele. Os problemas que eram seus, Ele pegou para Ele. E Ele está te chamando para perto hoje. Ele está te chamando para uma entrega verdadeira hoje. E sabe, às vezes as coisas acontecem do jeito que você não esperava. Às vezes o dia mal chega, às vezes o problema chega, às vezes a dor chega. Mas sabe por quê? A verdade é que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Aqueles discípulos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam vivendo em um momento de dor, eles estavam vivendo em um momento de dificuldade, eles estavam no meio de uma perseguição, e então eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe, desde criança eu lembro que eu recebia muitas palavras de Deus sobre a minha vida. Eu lembro de uma vez que eu estava sentado na última fileira da igreja, onde aquele menininho está ali, ó. Você mesmo. Eu tinha 9 anos de idade. Tinha uma irmã de oração. Sabe aquelas irmãs que tem um coque aqui assim, pastor? Parece que elas têm uma ligação diferente com o céu, não sei. Parece uma antena, né? De repente, ela foi andando assim, braba. Chegou do meu lado, começou a me encarar. E eu não estava nem prestando atenção no culto, eu estava desenhando. Aí de repente, quando eu vi ela do meu lado assim, me encarando, eu, meu Deus. Olhei para minha mãe só fez isso aqui, é contigo. Ela virou para mim, ela disse, vai lá para frente agora. Eu, meu Deus. Olhei para minha mãe de novo e ela... Aí eu fui. Ela catou eu e outras crianças que estavam lá na igreja. Trouxe a gente bem para frente assim. Fez uma fila de crianças. Eu fui o primeiro da fila. Ela começou a orar pelo último. Orava pelo menino aqui. O menino era cheio do Espírito Santo. Pá, ia pro outro. Orava pelo outro, era cheio do Espírito Santo. Orava pelo outro, era cheio do Espírito Santo. Aí de repente estava chegando na minha vez. E eu, meu Deus. Até olhava para trás, alguém me segura aqui. Chegou em mim, Deus usou ela. Ela apontou o dedo assim. Se posiciona. Seus pés pisarão em outras nações para levar o Evangelho. Seu lugar é pregando a minha palavra. E Deus começou a usar ela. Eu, aleluia. Glória a Jesus. Deus, eu tenho vergonha de apresentar um trabalho na sala de aula. O Senhor quer que eu pregue? Mas amém, eis-me aqui. Aí eu recebi aquilo com muito amor. Só que aí de repente a minha realidade, um pouco depois disso, era um câncer. Internado em uma cama de hospital, tomando quimioterapia. Aí eu não entendi nada. Eu disse, Deus, o Senhor disse uma coisa, mas agora eu estou vivendo outra, totalmente diferente. Imagina, não sei o que se passava na cabeça daqueles discípulos. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Só que de repente eles estavam ali em uma casa, sendo perseguidos, buscando o Espírito Santo, outra realidade. Sabe, eu lembro que eu estava lá naquele hospital tomando quimioterapia. E eu ficava naquela, Deus, qual que é a lógica de tudo isso? Por que eu estou vivendo tudo isso? Eu não estou entendendo, Deus. Sabe o que ele dizia? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando nós estamos fracos que nós entendemos que Deus é forte. É no momento do seu problema que você aprende a ser dependente da presença de Deus. Ele está te chamando para perto. Ele está te chamando para uma entrega verdadeira. Ele está dizendo, deixa o resto de lado e vem me seguir. Deixa a zona de conforto de lado e vem me seguir. Deus, mas está doendo muito. Deus, eu sei que está doendo. Sabia que às vezes Deus ele permite que doa um pouco agora, que machuque um pouco agora, que seja difícil um pouco agora, do que te perder por toda uma eternidade. O que ele está dizendo é, volte os seus olhos para mim, se arrependa. Hoje é dia de se arrepender e voltar os seus olhos para Jesus, de entregar toda a sua história de verdade para Ele. Sabe, essa vida vai passar. Se você está enfermo, você pode ser curado, mas a sua vida aqui nunca vai ser para sempre. Se você está com problema, o seu problema pode ser resolvido, mas a sua vida aqui não vai ser para sempre. Os seus dias estão passando. E a minha pergunta para você hoje é: o que você está construindo na eternidade? O que você está construindo na presença de Deus? Já chega de voltar os seus olhos para aquilo que é passageiro. O seu dinheiro vai ficar aqui, as suas conquistas vão ficar aqui, os seus títulos vão ficar todos aqui. Mas pelo amor de Deus, não fique aqui também quando Jesus voltar. E Ele está voltando, e pode ser hoje.
Tudo que você precisa é de uma coisa só: uma entrega verdadeira. Ele se entregou naquela cruz por amor a você. Ele suou sangue por amor a você. Ele teve as mãos perfuradas por amor a você. Ele foi humilhado no seu lugar. Ele levou várias palavras ruins no seu lugar. Mas é porque Ele te ama tanto, que Ele não te quer longe, Ele te quer perto. E detalhe, Ele quer você cheio da presença dEle, cheio da glória dEle. E você vai transbordar da presença dEle. E aqueles que estão vazios ao seu redor, eles serão preenchidos. Eu creio em nome de Jesus. Tem gente aqui que o seu problema é com a sua família. Sabe por que Deus Ele te colocou lá? Porque a partir do momento que você é cheio e você começar a transbordar, aqueles que estão vazios, eles serão preenchidos. Em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, eles serão curados. Aqueles que estão presos, eles serão libertos. Em nome de Jesus. Deus Ele te chama para esse tempo. Deus Ele te chama, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para agora. Sabe o que Ele faz nessa noite? Ele enxuga toda lágrima. Sabe o que Ele faz nessa noite? Ele sara toda dor. Sabe o que Ele faz nessa noite? Ele lava a sua alma. Quer ver? Fecha os seus olhos onde você está. Dá um abraço em você mesmo. Equipe de louvor, se vocês puderem vir aqui, que agora a gente vai orar pelo pessoal. Jesus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Nós sentimos a sua presença aqui nesse lugar. Senhor, nós sentimos o Senhor passeando aqui nessa igreja. Nesse momento você recebe um abraço da presença de Deus. Ele te toca agora. Ele preenche todo vazio. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe quem você é. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Você está aqui hoje porque Ele quis que você estivesse aqui. Olha Ele preenchendo todo o vazio agora. Ele preenche. Isso, dá liberdade para Ele. Isso. Jesus, obrigado. Ele gera cura na sua alma agora, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que você só não consegue avançar na sua vida porque você não libera perdão. Só que é impossível ser cheio do Espírito Santo e continuar com rancor no coração, porque Ele lava a sua alma e Ele transforma tudo que há em você. A verdade é que nessa noite você vai liberar perdão em nome de Jesus. É impossível você entregar sua vida para Jesus e continuar do mesmo jeito. Ele transforma tudo que há em você. Então hoje, nessa noite, você libera perdão. Em nome de Jesus, você libera perdão. Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque a sua glória inunda esse ambiente. Jesus, obrigado. Assim, Senhor, assim como o Senhor veio em Atos 2, nós pedimos e ao Senhor venha sobre nós nessa noite. Inunde as nossas vidas nessa noite. Lava nossa alma, Jesus. Lava nossa alma, Jesus. Pede perdão para Ele agora. Pede perdão. Fala: Deus, me perdoa. Me perdoa pelas distrações. Me perdoa por todas as vezes que o meu coração esteve em outros lugares. Fala para Ele: Deus, me perdoa, Deus, por todas as vezes que eu levantei outros altares. Fala para Ele: Deus, me perdoa, Deus. Jesus, obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui. E eu creio que essas lágrimas aqui hoje não são em vão. Eu creio, meu Deus, que o que está acontecendo aqui hoje nesse lugar
Isso vai ecoar pela história. Eu creio, Deus, que o que está acontecendo aqui hoje nesse lugar é um marco da tua glória sobre a sua igreja. Então, ei, clame agora, venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo, fica de pé no seu lugar e clama isso a Ele, venha. Diga, enche a minha vida.